Bem-vindos, sejam bem-vindos ao Descontraídamente, um podcast onde estão 5 hipnoterapeutas e onde vão conversar sobre a vida, sobre a hipnoterapia, sobre os temas que nos preverem no dia. Pronto. Olá, as minhas queridas, novamente. Eu sou a Diana, antes de mais. E aqui ao meu lado, vamos mudar a ordem disto hoje, que é para não ser sempre igual. Que isto sempre igual. É, vamos à Inês. Olá, Inês. Olá. Olá, Isabel. Olá. Olá, Ana Luísa. Olá. Olá, minha querida Mónica. Olá. Pronto, assim que é para ser diferente uma vez, não é? Olá a quem nos ouve e a quem nos vê. E obrigada mais uma vez por estarem connosco. O tema de hoje, sem mais demoras, são as crenças. E este é um tema que eu acho assim que é capaz de trazer alguma... Sim, como é que se diz em inglês? Rings a bell, não é? Tipo, soam algumas campainhas para quem ouve, que às vezes não tem esta consciência que realmente tem uma série de crenças que, por vezes, podem ser limitantes. Esta é a questão, é que existem muitas crenças, mas as que nos limitam são aquelas que realmente nós deveríamos, talvez, observá-las melhor e, porventura, tentar modificar, não é? Essa crença. No fundo, o que é uma crença? Não é? Uma crença é algo em que se crê. Eu creio, não é? Mas neste contexto não será só, vocês não sei se concordarão comigo, mas não será só no contexto de crerem algo, não é simplesmente crer em algo, não é? É crer em algo, pode ser uma ideologia, pode ser qualquer coisa, não é? Que define basicamente a maneira como nós pensamos. Portanto, é de tal maneira, a crença é de tal maneira, portanto, real, não é? Eu acredito naquilo como uma verdade absoluta. E isto, de alguma maneira, esta crença vai modificar, não é? Vai modificar, nós já vamos falar como, não é? A maneira como eu me expresso, como eu me comporto, como a minha vida se vai desenvolvendo. Muito obrigada. Nada. Alguém quer começar aqui a desenvolver este tema da crença? Olha, posso ser eu? Claro. Desculpem. É porque este tema a mim traz-me logo... Avança, Isabel, avança. Não, este tema liga muito com aquilo que eu gosto muito, que vocês sabem que é a parentalidade. Porque eu acho que o sistema de crenças é criado desde que nós somos pequeninos e os nossos pais e as pessoas que cuidam de nós têm uma responsabilidade enorme no sistema de crenças que nós criamos. Se nós tivermos um pai ou uma mãe que toda a vida nos disseram que nós não somos inteligentes, nós vamos crescer a acreditar que não somos inteligentes. E, portanto, olha, não me lembro da tua pergunta. Desculpa. Estávamos a falar, antes de mais, portanto, tu já estavas na parte em que como é que nascem as crenças, não é? Não peças, está tudo certinho. Está tudo certo. Liga. Chuta outra vez. Mas, bem, agora estás-me a tramar a isto parece um ping-pong. Vamos falar sobre crenças. Vamos por partes. Mas pronto, voltando àquilo que eu estava a dizer. Tu já estás a ir, que para ti é um tema muito interessante, as crenças, por causa, não existe, porque devido à parentalidade, não é? Sim. Tu gostas deste tema e achas interessante e tu vês a importância que tem a parentalidade neste sistema de crenças. Exatamente. Quando a pessoa cresce, era isso que querias dizer? Sim, mas tu tinhas-me perguntado o que é que era uma crença? Não, eu tinha perguntado quem é que queria dizer coisas. Quem queria começar, não era? Eu comecei, pronto. Para terem para a frente, pronto. Agora não fales e me perguntes a mim o que é que disseste, porque eu estou a ouvir. Não, porque entusiasmei, mas sabes quando tu te entusiasmas de repente... isto ia aonde? Não. Onde é que eu ia com isto? E às vezes os fones parece que vocês não baralham a cabeça. Vou dizer uma coisa que não tem nada a ver com este episódio. Vocês não têm a impressão às vezes quando estão a estacionar de óculos de sol que ouvem pior? Sim. Acontece. Mas isto faz algum sentido porque os nossos sentidos estão quando estou a fazer marcha atrás, baixo o rádio. E eu tiro os óculos. Desculpem. E quando tínhamos que usar máscaras e ouvíamos mal. Sim. As pessoas estavam a falar connosco. Desculpe. Será uma crença, Isabel? Não sei. Olha, mas voltando ao que eu estava a dizer, eu acho que isto tudo começa quando nós somos muito pequeninos, com as pessoas que estão à nossa volta, que nos vão incutindo certas ideias e que nós vamos acreditando. Não somos tábuas rasas, não acredito nisso, mas acredito que aquilo que nos vai sendo ensinando vai ficando como uma crença, porque nós não temos a capacidade de saber se é verdade ou mentira. Se o meu pai, a pessoa que eu tenho como referência, me diz que eu sou burra, o senhor deve ter razão, não é? Ele é que é o velho. Deixa só acrescentar que esse pormenor faz a diferença. São pessoas que nós olhamos para elas como Deus, como referências, não é qualquer pessoa, não é? Portanto, são os cuidadores, as pessoas mais próximas de nós e que nós realmente olhamos para elas como referências. O que eles dizem para nós é uma verdade absoluta, não temos mais por onde olhar, não é? Portanto, era só esta. Mas posto isto, como eu já vos disse, as crenças podem ser limitantes e podem ser estas crenças
crenças que os nossos pais nos deram de não sermos suficientes, de não conseguirmos, mas há crenças boas. Os nossos pais também podem ser aqueles que toda a vida acreditaram em nós, sempre disseram, tu consegues, tu és capaz. Não é dessas que vamos falar hoje, são daquelas que nos limitam a vida, mas só para deixar aqui uma ressalva que os pais não fazem, primeiro não fazem... Os pais fazem melhor que sabem, esta é a primeira. Exatamente. Vamos dizer aos pais lá em casa. Os pais, e eu sou mãe, eu faço o melhor que sei, no tempo em que estou. Sim, às vezes também faço o melhor que sei e depois vejo que não foi realmente, não foi o ideal. Mas depois, naquela altura foi o melhor que sabias fazer, não é? Foi o melhor que sabias fazer. E eu assim faço também. Esta ressalva, ainda bem que dissemos isto agora, porque é importante dizermos aos pais que podem estar a ouvir isto e que se vão sentir culpadíssimos, e não há necessidade disso, porque nós na realidade fazemos o melhor que sabemos com as ferramentas que temos disponíveis naquele momento, não é? E nós também fomos ensinados por pais, não é? Também os nossos pais também tiveram pais, os nossos avós também têm pais, e já vem daí, não é? Toda uma... e por aí fora. E por aí fora até não sabemos se é o Adão e Eva, não vamos falar sobre isso. Mas isto muda a maneira como as pessoas se veem também, a maneira como o meu pai foi criado, como ela passou informação, etc, etc, e que depois passa a mim. E portanto, os pais não se sintam culpados. E agora disseste uma coisa muito importante. A crença molda a forma como tu te vês. Como tu vives a tua vida. Agora, se for uma crença boa... Espetáculo. Maravilha, não é? Maravilha. Se for uma crença limitante... E se for uma crença limitante, pergunto eu? Vamos ter que resolver, não é? Vamos ter que fazer terapia. A questão é que muitas vezes nós podemos estar limitados por essa crença limitante, mas nem temos a consciência dela. Sim, isso porque é uma verdade, porque aquela crença para mim é um padrão, é uma verdade. Eu posso ter ouvido desde pequenina que sou pouco inteligente e para mim aquilo é uma verdade e eu vou-me comportar dessa forma. Mas às vezes nem é esta questão do... Por favor, dá-me um exemplo. Não dá muito tempo, alguém que me dizia que não consegue aprender línguas. É uma tristeza muito grande porque não consegue aprender línguas. E já tentou, já se inscreveu mais que uma vez em cursos, mas começa e aquilo realmente não consegue, não flui. É claramente uma crença. E é uma coisa que a pessoa gostaria de realmente aprender, e já insistiu. Quando começa, chega à conclusão que aquilo não é. É porque ela acaba por perder a motivação devido a esta própria crença. Sim, porque ela acredita mesmo que línguas não é para ela e, portanto, não já faz vai com essa ideia. Por exemplo, se me falares de matemática, eu começo logo a patinar. E é uma crença minha. É óbvio que sou uma pessoa inteligente, mas vejo números e baralho-me. Já agora, também dá relação às crenças e como é que podem influenciar em termos de terapia. Quando chegam pessoas que têm crenças que... Olha, vamos voltar aqui um bocadinho à perda de peso outra vez. Que chegam a dizer ou que comigo as perdas de peso não funcionam. É uma coisa que tem que realmente ser trabalhada, porque enquanto esta crença estiver enraizada, que já tem esta crença, não é? Enquanto a crença estiver enraizada, enquanto o paciente acreditar naquela crença, o processo não evolui, não se desenvolve. É muito importante que estas crenças possam ser levantadas, libertadas, para que a pessoa possa evoluir naquilo que quer evoluir e onde quer chegar. Sim, porque no fundo depois não é porque a pessoa é má a matemática ou não é tão boa a matemática, na realidade ela própria não acredita que ela consiga fazer aquilo. Portanto, onde é que está a motivação quando tu à partida começas uma coisa sem acreditar? Portanto, qual é a motivação? E depois parece que tudo o que aparece é para provar, para justificar, para provar que realmente aquilo não é para mim. Exato. Mas afinal, matemática não é para mim mesmo. Mas, olha, em relação à perda de peso, no outro dia estávamos a falar com a Luísa, eu acho muito interessante a forma como ela diz, que é a história do eu dizer eu sou gorda ou eu estou gorda, não é? Muda tudo. O poder das palavras. No fundo, a forma, exatamente, o poder das palavras, a forma como eu me vejo, não é? Ou como eu me defino. Sim. Eu sou gorda, não, eu estou, é um estado e vai passar. Exato, é passageiro. Mas há aqui coisas que eu também queria falar, nomeadamente as crenças que existem em sociedade, porque nem sempre nós somos ensinados com estas crenças da nossa casa, mas na nossa vida social e ao estarmos em comunidade e a vivermos em comunidade, não é? Acabamos por ser influenciados a algumas crenças. Ouço muito falar no patriarcado, não é? Todos nós somos mulheres, nós sentimos que existem algumas crenças aqui que também nos limitam enquanto sociedade e que às vezes, mesmo chegando à idade adulta, às vezes é difícil nós conseguirmos desligarmos disto sem nos sentirmos diferentes ou culpados ou
se calhar não estou a fazer as coisas bem, se calhar as pessoas vão me julgar mais uma vez, não é? Porque pode existir esta crença de que, não sei, Olha, socialmente às vezes... Estou a lembrar de algumas crenças que posso associar a isso, como por exemplo que há determinados trabalhos que são mais para homens. E rótulo, que no fundo é um rótulo, não é? Exato, e quando mesmo eu enquanto mulher, quando vejo, é uma parvoeira, mas eu quando vejo uma mulher a conduzir um autocarro, parece que faz sempre assim, uma mulher a conduzir. Mas é porque nós estamos habituados, não é? Porque São imensas já. Eu adoro ver mulheres a conduzir autocarros. E tudo, e eu vejo assim, faço assim, uma mulher a conduzir. parece que é uma novidade. Que é uma assim novidade, como quando nós vemos, por exemplo, nós somos terapeutas, não é? E nem... Isto não posso generalizar, obviamente, mas há muito mais mulheres terapeutas do que homens, não é? Que é uma pena, acho eu, que devia haver mais homens terapeutas. Há muito mais mulheres professoras. E eu fico muito contente quando vejo um homem terapeuta, porque realmente é preciso alguma sensibilidade, empatia, etc., uma série de coisas, mas não é assim tão frequente. Agora por causa dos homens, é mesmo uma crença, os homens não choram. Por exemplo, esta crença. Os homens são fortes. Nós falámos disso num episódio atrás. Lá está, querem dar alguns exemplos de crenças que as pessoas ouvem desde sempre e que estão enraizadas na nossa cultura também. Não sou capaz. Eu ouço tanta vez lá nas minhas sessões. Não consigo. Não sou capaz. Eu não consigo. E uma das coisas que eu digo... Não é para mim. Exatamente. Uma das coisas que eu digo a essas pessoas que têm filhos, a maior parte delas, é: diria isso a um filho seu. Então porquê é que fala consigo dessa forma? Bom exemplo que deste aí. Eu ouço muitos adultos na rua a chamarem preguiçosos às crianças. Não sejas preguiçoso. Não sejas preguiçoso, estás a ser preguiçoso. Aquilo é algo que me incomoda. Porque é quase... Eu gosto da teoria da João em relação a isto. Não há pessoas preguiçosas, há pessoas desmotivadas. E para quem nos ouve e tem filhos, acham que os vossos filhos são preguiçosos, eles talvez estejam só desmotivados. Portanto, às vezes é perceber... Não tem interesse, É porque se eu tiver... se me puseres a ler uma coisa que eu não quero, tu achas que eu vou estar motivada para ler o que quer que seja? Não. É óbvio, eu não quero ler aquilo. Portanto, eu tenho que arranjar uma motivação, algo que me motive, para eu fazer as coisas que eu nem sempre me sinto tão contente e feliz por fazê-las, não é? Mas, portanto, voltamos aqui às crenças, que é para não nos desviarmos. Sim. Estes são alguns exemplos de crenças, sim. Ou eu sou burro, ou eu sou feio, ou eu sou gordo, ou ninguém gosta de mim, ou eu nunca vou casar, ou eu nunca vou ter filhos. Eu não consigo. Portanto, estas coisas assim. Não sou capaz. E muitas outras, não é? E que nós mesmo acreditamos. Por exemplo, coisas tão básicas Nunca vou ganhar o Euromilhões, nunca vou sair à lotaria. Tens de jogar, não é? Lá está. E eu nunca jogo, mas continuo a ter esta crença. Por isso é que eu não jogo, porque eu realmente não acredito que vai ganhar. A tua crença É sempre aos outros. As coisas boas acontecem sempre aos outros. A mim nunca me acontece nada bom, não é? A coitada de mim. E há as crenças em saúde, que é: o meu pai tem hipertensão, o meu avô tinha hipertensão, logo eu vou ter hipertensão. Logicamente. Sim, lá na nossa família somos todos diabéticos. Portanto, eu vou ser Exatamente. diabético também, não é? É quase que já uma predisposição para vir a ter diabetes. E para tu quem acreditas? acha isso, Exato. para quem Se tu acha acreditas, isso vai e quiser acontecer. pesquisar, nós não vamos explicar hoje, né? Porque senão vai dar muito, não temos tempo para tudo. Não. Mas há uma ciência, uma área da biologia que estuda este pequeno pormenor que vocês disseram aqui sobre... Ajuda-me, que eu Como acho é que é que sempre epigenética. epigenética, exatamente. Que defende exatamente que a genética não tem assim tanta influência como nós pensávamos nas nossas doenças. Mas aquilo em que sim, acreditamos. aquilo em que acreditamos, o que pensamos, as nossas células adquirem como uma verdade absoluta e elas cumprem exatamente aquilo que nós lhes dissermos para fazerem. Elas moldam-se, modificam-se com base naquilo que nós pensamos, que nós acreditamos, da maneira... Por isso é que o nosso meio ambiente, não é? as É aquilo doenças que nós queremos, não é? físicas têm digamos que uma base emocional muito grande. não é? Portanto, há esta já cada vez mais se defende esta ligação emoção e corpo físico, Doença. não é? E doença. Portanto, é por isso mesmo é que o nosso pensamento, a forma como nós percepcionamos a realidade em que vivemos, transmite-se às nossas células e afeta diretamente a nossa saúde física. Portanto, há pessoas que acham que eu sou diabética porque o meu pai também foi diabético. Vocês podem, de facto, ser os dois diabéticos, porque a maneira como foram criados e onde viveram e o meio ambiente de onde viveram é o mesmo. É o mesmo. Exato. Na realidade, não é? Portanto, aquilo que o pensamento, a ideologia e a crença que ajudou o pai a tornar-se diabético pode ser a mesma crença, a mesma ideologia, a mesma forma de pensar com o filho, sim. que o filho pode ter. Então, às vezes, quando nós vemos, eu tenho isto porque os meus pais também tinham, os meus avós, não é necessariamente assim, não
não é? Agora, como nós somos da mesma família, obviamente que somos criados. O mesmo tipo de comportamento, o mesmo ambiente. E aquela conversa, teu pai também ouvia mal e tu também, daqui um bocadinho, estás a ouvir mal também. Há estas conversas, e mais uma vez, são repetidas por quem? Por pessoas... E tu, nossos depois, passados uns anos, ouves mal, não é? Exato. Porque alguém te disse que tu estás sempre a ouvir mal, tu ouves mal, tu ouves constantemente. Mal. O Bruce Lipton, por acaso, explica muito bem esta parte da epigenética. E ele explica... Só para enquadrar aqui, desculpa, enquadrar aqui, o Bruce Lipton é um autor que nós gostamos muito, eu gosto muito, que tem um livro muito interessante sobre a biologia da crença, fala sobre isto, se quiserem pesquisar. Em que ele explica esta parte da genética e do meio ambiente, em que ele diz, a informação das células está lá. Realmente, se calhar, o meu pai passou-me nos genes que eu poderia ter a hipótese de ser diabética. Mas há se o meu meio ambiente, não é? Há uma predisposição. Se o meu meio ambiente não for propício para isso, eu não desenvolvo aquilo. E é aqui que nós ganhamos novas ferramentas agora com a epigenética, porque afinal nós não estamos predestinados a sofrer da nossa genética. Nós podemos alterar. E não só consegues comprovar, não é? Que as tuas células se modificam conforme o meio ambiente e aquilo que for necessário para elas se mutarem, fazerem aquilo. E até mesmo conforme aquilo que tu acreditas. Exato, para estarem de acordo com o teu pensamento, com as tuas ações, com as tuas... se tu vens de uma família em que o teu pai é diabético, a tua avó também, e por aí fora, e se tu acreditas, não, mas tu podes quebrar ali aquele momento, não é? E se tu não acreditas, não, mas eu não vou ser diabético. Portanto, da mesma forma, lá está, que acreditando... Vai ser. O corpo vai arranjar forma de que aquele pensamento se torne, digamos, realidade, não é? Claro, para mudar o meio ambiente, para haver portanto, os comportamentos e os hábitos que aquelas pessoas tiveram, não é, durante a sua vida, e tu podes, não acreditando que vais ser diabético também, porque é uma fatalidade. Não é. E então vais... quebrar o ciclo, não é? E vais mudar o teu meio ambiente também com base nisso. Estas crenças também são bastante importantes. Eu sei que pode ser assim um bocadinho polémico agora falar disto, mas é vamos discordar? Não vamos discordar, mas é para falarmos do peso das palavras mais uma vez. Na comunidade médica, quando é assumido que determinada doença vai ter determinado fim e vai ser assim, 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 como a comunidade médica tem muito peso e tem, também se podem aí criar verdades absolutas, ainda que não sejam de cuidadores. São pessoas de referência. Exato, são pessoas de referência e que impactam bastante a vida das pessoas. Não impactam, determinam, não é? Determinam, sim, exatamente. Porque se alguém me disser, olha, você só tem 3 meses de vida... A probabilidade de só viver 3 meses sabe, é grande. Não é? Aquele senhor não sabe, na realidade, se são 3 meses e um dia, ou 2, ou 48 horas a seguir, ou até podem ser 3 anos, não é? Mas o facto de nós colocarmos um limite, nós estamos realmente a dizer a esta pessoa, isto é uma verdade absoluta, não há como fugir disto. E só aqueles que têm alguma contrariedade a esta, que não têm aquela crença, não é? Ou que se calhar não vão tão nesta conversa, lutam um bocadinho para que não seja aquele o veredito final. Exato, não é? Podem arranjar outras alternativas, pesquisar outro tipo de coisas, mas há pessoas que nós sabemos que aceitam como uma verdade absoluta e automaticamente o pensamento começa ali a direcionar e a dirigir ali, a dar informações ao corpo para que, se é aquilo em que acredita, então aquilo irá acontecer, não é? E o corpo começa todo a entrar em consonância com o pensamento para que se chegue àquela conclusão, aquilo que foi já definido. Portanto, o peso das palavras e as crenças têm mesmo um impacto muito grande na vida de cada um. Eu, quando comecei a trabalhar, era muito novinha, não é? Em cuidados intensivos, e achei extraordinária uma coisa que acontecia, que era aqueles doentes em cuidados intensivos que toda a gente sabia o fim que ia acontecer e de repente o fim não acontecia. São poucos, é verdade. Mas a pessoa olhava e dizia, mas afinal correu tudo bem. E eu durante anos me debati com isto, como é que isto acontecia. Só quando encontrei a hipnoterapia é que percebi que isto tinha a ver com a própria pessoa que não estava disposta a entrar neste ciclo do afinal isto é o fim e a sua mente e as suas emoções caminhavam para outro sítio. Não tem isto como uma crença, não é? Não tem isto como uma crença. Como ela está a dizer. O inverso também eu vi acontecer, não é? Aquelas pessoas que era até uma coisa simples e a pessoa por algum motivo acreditava que aquilo era muito, muito grave e sem se perceber, realmente aquela pessoa acabava por falecer. Portanto, eu na altura não entendia de onde é que vinha estas situações, o que é que variava, não é? O que é que variava, mas sempre foi uma coisa que me fascinou. Como é que pessoas que eu achava que estavam destinadas já a morrer, não morriam.
ficavam bem e saíam pelo próprio pé, e outras que eu achava que ia correr tudo super bem, e via-as tristes, via-as desanimadas, e via-as deixarem-se ir por uma doença que tinha começado mas a ser elas simples acreditaram e... piamente que era uma coisa grave, que era uma coisa grave e que ele seria ao fim, portanto... E aliás, há muita gente que diz a si próprio: eu não quero viver assim. Isto nas doenças oncológicas, vamos falar um dia mais noutro episódio, é muito esta crença, não é? Eu não quero viver assim, eu estou a passar esta informação à minha célula, estou muito triste, imaginemos. Por causa de uma tristeza profunda, não é? Estou extremamente triste. O que é que está no meu pensamento todos os dias? Eu não quero viver assim, eu não gosto de viver assim, eu não quero viver assim. Portanto, a informação que estou a dar às minhas células não é um não, porque se eu disser não pensem num elefante, vocês todos pensaram num elefante, não é? Se eu disser, pensa num elefante de cor-de-rosa, de asas e de patins, pensa. Foi logo, não é? Não penses no elefante. Isto acontece, portanto, eu estou a dizer ao meu cérebro: eu quero morrer, eu não quero viver assim. Não é? E as minhas células passam esta informação pelo meu corpo e vão arranjar uma forma de fazer aquilo que eu disse para fazer. Portanto, no caso, hoje não temos as t-shirts do Quem Manda é a Ana Luísa, não é? Mas quem manda somos nós. Nós estamos a dar informação às nossas células, no caso. Neste caso também nos dá-nos poder, não é? Também nos dá poder para nós tomarmos decisões da nossa vida e podermos decidir o que é que queremos fazer com ela. Portanto, é uma forma também de nos empoderarmos. Isso é muito interessante. Isso agora fez-me lembrar a questão de é o destino, aconteceu-me não sei o quê, é o destino. É muito mais fácil ser o destino, não é? Se nós não tivermos responsabilidade da nossa vida, então estou mais leve. Mas depois também vem o verso da medalha, não é? As coisas boas também podem não vir com a mesma velocidade. O destino também não manda. Também não manda, não é? Em relação, só uma questão por causa da doença oncológica, eu tive um linfoma na Hodgkin há uns bons anos atrás, e foi engraçado porque na minha ideia, ao contrário do exemplo que deste, na minha ideia nunca houve outra perspectiva senão que aquilo ia passar e, portanto... Exato. Tu és um bom exemplo do que eu acabei de Sim, de dizer. Já estava num... Estado elevado. Sim, já estava assim um bocadinho acelerado. Eu era uma jovem, continuo a ser, mas pronto, ainda era mais. E, portanto, o metabolismo era rápido e havia assim umas perspectivas que podiam não ser muito, muito agradáveis na altura, mas eu, sinceramente, eu nunca sequer pus a hipótese se aquilo correr bem. Quando a médica me disse que houve remissão total, acho que ela repetiu. Ela estava a tentar acreditar, não é? Não, ela estava à espera disso, senhora. Foi isso que eu disse, sim, não estava à espera de outra coisa. E continuei, olha, pausa não. E o que tu disseste agora foi fundamental, porque para aquelas pessoas que têm crenças limitantes, como podem ver, tudo é reversível nesta vida basta que nós queiramos, não é? Sim, a questão é esta, que se nós minha quisermos... verdade absoluta era que o poder da mente, não é? Mais nada. O poder das palavras, o poder da mente. Tudo aquilo que nós dizemos à nossa mente, ela ouve. Tudo aquilo que nos é dito, ela ouve também. Portanto, cabe-nos a nós termos realmente esta noção. Sim, esta consciência. Não peças desculpa. Tudo certo. Mais coisas que achem aqui... Mas reforçar essa ideia de que vocês estavam a dizer, de tudo aquilo que nós dizemos à nossa mente, ela acredita. Portanto, se nós vamos dizer à nossa mente, com as nossas crenças de que eu não sou capaz, coitada de mim, tudo me acontece, não é? Então, tu não vais mudar a tua vida, porque vai continuar a ser assim. Toda a vida tive enxaqueca e olha, é assim, já vou ficar assim. Já estou conformada. Só que não. Há alternativas. Uma das primeiras coisas que quando começamos a fazer a anamnese, e deve-nos acontecer o mesmo, podem partilhar. A anamnese, para quem não sabe, é aquela conversa inicial. Tu hoje tens de traduzir tudo o que eu disse. Nós chamamos anamnese àquela conversa inicial com o paciente para percebermos o histórico de vida, portanto o contexto. Tudo isso. O que é que eu traz lá? Uma das coisas que acontece quando nós estamos a fazer a anamnese é estamos a ouvir a pessoa e estamos a ver o sistema de crenças a acontecer, não é? E a malta continua a falar e nós começamos a apontar esta pessoa acha que não consegue, mas esta pessoa... E está tudo a ser... mas a própria pessoa não tem consciência, porque está habituada a isso. É o que ela ouve desde pequeno, não é? Sim, já e todos os dias, eu não sei como é que convosco, mas se calhar todos os dias... dou por mim, com alguns pensamentos ou em algumas conversas, a entender, espera, isto se calhar é uma crença. Não é? Imensas crenças. A diferença que eu sinto agora, depois de ter feito terapia e de fazer também aos meus pacientes, não é? Que eles ensinam muito, é... Temos consciência de que é uma crença. Sim, espera. Será que isto... De onde é que isto veio? Espera lá.
Não é? Ai, que disparate. Como eu de manhã que vos mandei uma mensagem a dizer assim: cuidado, que está mau tempo. Não está mau tempo, está a chover, não é mau tempo. Não é? É uma crença minha que chove é mau tempo. Que dia tão lindo, porque está sol. Pessoas gostam de chuva. E a segunda-feira? A segunda-feira é sempre um dia, não sei o quê. Eu adoro a segunda-feira. Para mim, a segunda-feira é maravilhosa. Para mim, a segunda, o domingo, é tudo maravilhoso. És uma força de trabalho também, não é? Mas eu, quando segunda-feira, o pior dia da semana, para mim, não. E o domingo, porque depois vem segunda, também não. Não sinto o peso dessas crenças. Sinto o mas peso lá está, esse é quase a segunda-feira, é assim aquela crença da sociedade, quase. Exato, não é? exato. Mas não assim. Ora bem, estás a ver? E a sexta-feira? Mas pronto, quando o paciente nos procura e nós começamos a ver o sistema de crenças a aparecer todo durante a anamnese e a pessoa depois mostra o motivo pelo qual nos procura e nós percebemos que está tudo ligado, não é? Sim, claro. E que temos de trazer à consciência daquela pessoa que se calhar são aquelas crenças que estão a limitar ele atingir aquele objetivo. E no fundo todos os temas que nós trazemos aqui estão interligados involuntariamente ou voluntariamente, ou como seja, em cada um de nós. Portanto, nós nunca tratamos. Tu acrescenta-me. Antes que eu me esqueça, relativamente a esta... Também há umas crenças que às vezes podem ser um bocadinho mais complicadas de as pessoas se libertarem delas, porque é como se as pessoas perdessem um bocadinho a identidade. Sim. Não é? Lembrei-me agora por causa da agressividade. Será? Pessoas muito agressivas, por exemplo, é como se acreditassem que são agressivas porque são agressivas e são assim. Delas, não é? Sem conseguirem perceber que não tem obrigatoriamente, mas não tem que ser assim. Mas não tem que ser assim. Sim, claro. Mas é como se só se conhecessem assim. Há tantos anos que se conhecem assim que quando nós dizemos... Se eu não for assim, quem é que eu sou? Quem é que eu sou? Quando nós dizemos que é possível viver sem aquela agressividade e é possível... Há benefícios em se libertar daquela agressividade, a pessoa parece que fica ali quase de pé atrás e pensa assim, calma aí, então tiram-me isto e depois como é que é? Mas já nem sequer sou eu. Experimentem, porque eu posso falar em nome próprio. Eu também. E especialmente o trânsito. O trânsito era uma coisa que me levava... gatilho. E eu discutia com pessoas, que eu tenho vergonha de estar a dizer isto, pessoas que me estão a ver, discutiram comigo, desculpem. Peço desculpa. Discutias com pessoas e não era assim com animais, por exemplo. Não, com animais não. Os animais nunca foram, foi sempre as pessoas. Os animais, não gosto muito de animais. E de pessoas também agora. Agora sim, posso dizer que gosto muito de pessoas. Mas hoje em dia é totalmente diferente a maneira como as coisas me tocam. E as pessoas passam e eu nem vi. Exato. Nem vi. E faço amigos, como já vos contei uma história que agora em vez de discutir que as pessoas até abrem o vidro, começam a ter conversas com pessoas do outro lado que até estão a reclamar. E no fim somos amigos, estás a ver? Está tudo bem e é giro. É giro esta evolução. Porquê? Porque eu posso ser a pessoa que eu sou na mesma. Não ter que ser agressiva, não é? Exato. Que isto, não, lá está o podcast. Estas pessoas não têm um podcast, porque se tivessem um podcast, tinham a oportunidade de se ver. Se nós nos víssemos todos os dias, havia uma série de coisas que nós não quereríamos provavelmente dizer eu quero ser assim, eu sou assim. Mas olha, ligando agora ao que estás a dizer... Mas ligar assim muito rápido. Tá bem, vou-te ligar rapidamente. Por exemplo, a timidez também é uma crença que as pessoas às vezes têm. Eu sou tímido, eu sempre fui tímido, eu nunca consegui fazer isto em público. Voltando àquilo que falámos há uma semana atrás. Sim, mas timidez pode vir de um sistema de crença. A pessoa foi ensinada que era uma pessoa tímida. Não concordas? Podes dizer. Eu concordo, mas, porém... Mas concordando, discordando. Ainda assim, não é? Acho que a timidez tem outras coisas por trás, tem a ver com a insegurança e com a autoestima também. E com a falta do à vontade numa série de circunstâncias quando a pessoa era mais nova, não é? Que depois, lá como nós estávamos a dizer, juntando tudo, resumindo e baralhando, isto dá uma pessoa, o sistema de crenças, as fobias, os medos. Isto é uma pessoa, não é? Estou a dizer isto porque eu vejo isto como tenho filhos pequenos, eles, agora já não, mas quando eram mais pequenos, não gostavam de cumprimentar as pessoas. Levavam sempre com a frase: eles são muito tímidos. Eles são muito tímidos. E isto fica... Concordo contigo, a autoestima, a confiança, está lá tudo. Sim. Mas isto é um sistema de crenças que vamos pôr nas crianças. Faz com que a pessoa ainda seja mais tímida do que aquilo que ela poderia 30 ser, anos não é? depois precisam de apresentar qualquer coisa em qualquer lado, não é? Ou de ir... Tem que ouvir o episódio anterior, não é? De ir a uma entrevista de emprego, e aquilo tudo é muito difícil e procuram-nos depois porque querem dar um passo na vida que não estão a conseguir. E está tudo naquela crença, desde pequeninos que tinham. Pronto, era isto que eu queria concluir. E será que só lançassem uma cena para cima? Manda. Só para pensarem. E será que as crenças que nós temos às vezes também não são uma forma de nos protegermos, uma forma de uma máscara? Como é óbvio. Se é uma desculpa, não é? Sim. Porque se eu não me sinto confortável com a matemática, eu sei que se eu não a fizer,
não vai acontecer nada. Eu nunca fui boa com matemática, portanto isto é aquilo que nós utilizamos como o benefício dos nossos sistemas de crenças, que na realidade é ali como a zona de conforto. Nós achamos que tem um benefício e quando vemos realmente o panorama geral não tem assim tanto benefício em ter lá. Pode ir à vida deles. Nós temos aí uma justificação. Eu já avisei que eu não era boa nisto, portanto também se não for... Vocês já sabem que eu sou tímida. Exato, também já sabem. Portanto, não vais sentir que falhaste, ou que erraste, ou que não foste suficientemente bom, ou que não foste... Porque tens sempre qualquer coisa ali que também justifica. nas crenças, e ainda ligando esta sensação, é que isto a ver com traços de personalidade, não é? Quando as pessoas dizem, eu sou assim, é a minha personalidade. A personalidade constrói-se, não é? Constrói-se e desconstrói-se, não é? Conforme claro que a pessoa tem sempre a essência dela, não é? Mas depois há certas variantes. Sim, tem essência, mas muitos dos traços que nós chamamos de personalidade são, na realidade, características traumas, tendo em conta as nossas experiências, as nossas crenças. Portanto, tudo isto é possível de ser mudado, como sempre. Se não fizer, tem que fazer sentido à pessoa querer alterar, claro. Mas estes traços de personalidade e isto em que as pessoas acreditam é possível, basta fazer sentido para a pessoa e é possível fazer esta alteração. Portanto, agora para rematar, este processo até é relativamente fácil de se fazer em hipnoterapia. Portanto, nós vamos ao sistema de crenças das pessoas, portanto, de uma forma relaxada e descontraída, não é? Vamos ali ao subconsciente, a estes ideais que a pessoa tem ali gravados como verdades absolutas, vamos então ao momento... Vamos ao momento em que estas verdades absolutas existiram, não é? Sim. E vamos tentar ressignificar isto de uma outra maneira, existindo aqui uma libertação de emoções, não é? Evitando assim que a pessoa, mais para a frente, volte a sentir ou a experienciar a mesma sensação. Não acredita nisto. Para que a pessoa possa ter, se calhar, uma panóplia maior ou de escolhas. E tenha consciência que nem tudo aquilo que ela acredita seja livre, exatamente. Não é? Porque está limitada nas suas crenças. Exato. Que muitas vezes não é uma escolha dela, não é? Porque lá está, vem alguém, não é? Ou o ambiente, ou a sociedade que colocou aquelas crenças em que aquela pessoa acredita, e connosco o que é que pode acontecer, ou com qualquer outra terapia, nós falamos da nossa, não é? Claro. Pode encontrar uma libertação e ser livre para fazer aquilo. Ser livre de escolhas. Nesta situação, por exemplo, das línguas, era uma pessoa que se calhar perdeu bastantes oportunidades até de crescer, precisamente porque não tinha capacidade para aprender línguas, quer dizer, e limitou-a em viagens que podia ter feito, em sítios que podia ter trabalhado, pessoas com quem poderia ter trabalhado, e também a limitou na confiança que ela tinha nela própria, porque quando tinha que estar com pessoas que falavam uma língua diferente, não se sentia à vontade para dizer que não sabia e perdia ali muita informação e nunca se sentia segura em estar na posição em que estava, porque tinha consciência que, ok, isto é um handicap para mim. Exatamente, sentia-se precisamente diminuída. Portanto, libertar-se das crenças é uma libertação, é ter mais liberdade, ter mais... É poder escolher, exatamente. E nós, como pais, quando temos consciência do nosso sistema de crenças, que podemos mudá-lo e podemos perceber o que é que isso nos leva na nossa vida, conseguimos, pelo menos, tentar não criar um sistema de crenças nos nossos filhos que os vão limitar. E as crenças enquanto pais também, não é? Sim. Também é muito importante. Se eu acredito enquanto pai que faço uma determinada coisa que sou assim, aquilo nunca se vai alterar, não é? E o meu filho vai sentir isso. E agora eu gostava imenso de deixar falar. Já foi, né? Já fui. Já podia vir a oportunidade. Por mim, nós ficávamos aqui. Conclusão, não é? Conclusão. Resolvam. Não, porque eu ia só concluir que é, eu tenho o hábito de dizer aos meus filhos que eles são muito bons a matemática e a português. Mas é tu aqui em casa. São os melhores. São os melhores a matemática e a português. Se calhar gostam mais de uma coisa do que de outra. Mas são muito bons os dois a matemática e a português. Não há cá. Estou a lidar com essa parte. Isto não sai naturalmente. Em casa não sai. Olha essa crença. Olha a crença. Olha, um exercício espetacular é levantar-te de manhã, olhares ao espelho e dizeres: eu sou mesmo muito boa. Sou mesmo. Mas ela já faz isso. Hoje eu falo muito sozinha, às vezes faço espelho. Quando eu olho ao espelho, olho. Às vezes acho quem é aquela tão gira. Para os outros, quem vê de fora é ridículo, não é? Mas eu estou. Quer saber? Os outros acham. Exato. Imagina, vais a passar, isto aconteceu muito quando eu trabalhava em televisão, nos camarins, às vezes ir a passar e estar alguém sozinho, a pessoa que ia apresentar, não vou dizer quem, dizer assim: tu és maior,
tu estás lindo, tu és o maior. E eu pensava assim, ai, confiança brutal, eu gostava de ser assim. E depois percebi que aquilo que os outros estão a pensar, na realidade não importa. Ele estava a alimentar o sistema da crença positiva dele, não é? Portanto, é assim que tem que se fazer. Vocês são muito bons, não se esqueçam. E, Por isso é isso, todos os dias de manhã. Então vamos deixar trabalho de casa para os nossos ouvintes, é isso? Queres deixar trabalho de casa? Não é o que estamos a fazer. Ninguém gosta de TPCs, amiga. Não é Quiser, TPC. Olha, amiga. Olha a crença, Tu não ninguém gostas de trabalho TPC. Eu não gosto. Eu não gosto de ser obrigada a absolutamente nada. Não é um Não. TPC, Não, é um uma desafio. É uma Eu- sugestão. é um desafio. Uma sugestão. Eu, como gosto de desafios, era já. Podemos começar já, vou ir ao espelho. Então vá, já. rapidamente agora. Era esse desafio de olharem para o espelho e dizerem uma coisa positiva sobre elas próprias. começar Eu o faço saber dia como é que se assim. sentem com as a minhas, seguir. com as minhas, porque é mais nas E dizer de pacientes uma forma femininas que eu vejo sentida. isto. Mas eu digo muitas vezes isto, é olhar ao espelho realmente e identificar o que gostas em ti. E ajuda imenso. Eu faço isto comigo também. Portanto, todos os dias de manhã, antes de lavar os dentinhos e fazer o resto que o pessoal faz, Foi o resto. Quando quiserem. Na realidade, quando tiverem a oportunidade, quando passarem por tiverem. um espelho. Quando tiverem a oportunidade. Quando verem um espelho, só para ter Para, certeza eu estou a falar de sou- vocês. Eu sou boa. É isto. Pronto, Palmadinha meus nas queridos. costas. Foi Eu um sou prazer. gira. Obrigada. Foi um prazer estar Eu sou convosco. boa. Adeus, até E à a quem próxima. nos Obrigada. ouviu, Beijinho. já sabem que quartas-feiras há novo episódio sempre no ar. Até quarta-feira. Um beijinho, muito obrigada. Sigam, subscrevam, partilhem e ponham like. No YouTube, Tchau. Spotify, iTunes. É isso. E tudo Deixem os tudo. comentários no nosso Instagram. Exatamente. É Um isso. Nós beijinho vamos responder então. tudo. Beijinhos. Muito obrigada. Até Deus, quarta. beijinhos.